Queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, quero que saibam que é sempre uma alegria poder estar juntos de vocês e compartilhar o Evangelho. Este é um momento tão especial do meu dia quando tenho essa oportunidade. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios 30 e 31. Doutrina e Convênios 31 ela foi recebida, 30 e 31, ali em setembro de 1830, logo depois de uma conferência geral que a igreja teve na época. E ele fala aqui na seção 30 para 3 pessoas, para David Wintmer, para Peter Wintmer e John Wintmer. E a primeira parte, dos versículos 1 até o 4, ele fala para David Wintmer: o Senhor repreende David Wintmer. E eu fiquei pensando assim, para você poder entender, por que o Senhor repreendeu David Wintmer? Por que ele fez uma correção, no curso da vida de David Wintmer? Com brandura, mas repreendeu. Para nós entendermos o contexto histórico desta revelação, David Wintmer, ele tinha um cunhado dele, que era Hiram Page. David Wintmer tinha sido uma das 3 testemunhas do livro de Mormon. E Hiram Page tinha sido uma das 8 testemunhas. Acontece que Hiram Page era casada com a irmã de David Wintmer. E Hiram Page, ele encontrou uma pedra e acreditava ser uma pedra de vidente, que ele podia receber revelações. E nós já estudamos isso em Doutrina e Convênios 28, e ele então recebia revelações ali para a igreja. E ele falava muitas frases semelhantes às frases das Escrituras, os termos semelhantes. E em alguns momentos ele falava contra o Novo Testamento e contra o que Joseph estava ensinando. Quando Joseph chegou para a conferência, ele ficou assim aflito com aquela situação. Ele sabia que tinha que fazer algo, mas não podia ser tão rígido também, porque senão ia inibir os irmãos, as irmãs, de buscarem revelação de Deus. Mas também ele tinha que fazer alguma coisa. E ele disse que a gente hoje olhando aqui parece fácil, mas na época, Joseph ficou até bem tarde da noite orando, ponderando junto com os irmãos, e orando, até que ele recebeu a revelação, aquela de 28, e recebeu também essas revelações aqui depois. Então, esse era o contexto. Então, agora, olha só o que o Senhor fala. O Senhor aponta alguns problemas com David Wintmer. Estão nos versículos 1 e 2. Ele fala assim no versículo 1, que o David Wintmer tinha temido mais aos homens e não confiado em Deus, como deveria. Outro problema, a mente dele, os pensamentos estavam mais nas coisas terrenas do que estavam no Senhor. Fala também que aqui fala assim, que ele estava mais nas coisas terrenas do que pensando no Senhor e no ministério que o Senhor tinha chamado ele para servir. Ele não estava dando ouvidos ao Espírito e também não estava dando ouvidos aqueles que foram colocados acima dele, que era o profeta de Deus, e os líderes da igreja. E o Senhor, então, ele aponta também as soluções, que estão nos versículos 13 e 4. Olha a solução. Recorre a mim e reflita, pense mais sobre as coisas que receberam, no versículo 3. E no 4, ele fala assim, dedica-te ao ministério na igreja. Então, eu penso que todos nós, eu e vocês, temos esses conselhos assim, de suma importância em nossa vida. Quem de nós não se dedicou assim, em pensamentos e ficou mais voltado o seu coração para as coisas do mundo, em algum momento da vida? Não é? Então essa é uma coisa bem atual ainda, tá bom? No versículos, próximos do 5 até o 8, é para Peter Wintmer, ele é chamado para pregar o Evangelho. Daí ele fala assim para ele no versículo 5, porque é chegada a hora em que me é conveniente que abras a boca para proclamar meu Evangelho.
Essa é uma passagem também que se aplica a todos nós. Todos nós, membros da igreja, somos missionários. Cada membro é um missionário, né? Assim. E todos nós falamos com pessoas, convidamos, damos livro de Mormons, fazemos vídeos como esse, publicamos coisas no Facebook, nas mídias sociais, né? Mas, na conferência de outubro do ano passado, o Elder Neil Anderson, do Quórum dos 12, ele falou algo assim que mudou a minha perspectiva e a minha visão sobre a missionária. Ele falou assim, abre aspas, às vezes pensamos que uma conversa com alguém precisa resultar na vinda dessa pessoa para a igreja ou em uma visita dos missionários. Permitam que o Senhor guie as pessoas se elas tiverem o desejo, enquanto nós pensamos mais em nossa responsabilidade de ser uma voz para Ele, cientes e abertos no que diz respeito à nossa fé. Fechar aspas, fim da citação. Então eu sempre, quando eu partilhava algum sentimento, qualquer coisa sobre Jesus Cristo, já havia a pessoa batizando. E eu, a durante disse assim, olha, você tem que falar sobre Jesus Cristo e o Espírito Santo vai trabalhar com a pessoa. Não é fantástico? Parece que sai assim um peso das nossas costas, né? Cada vez que você compartilha com alguém o Evangelho sobre Jesus Cristo, a pessoa não se batiza, você fica frustrado. Eu me sinto assim. Então, estou errado. E olha, eu estou com 62 anos, né? Então, na conferência do ano passado, que eu falei assim, outubro do ano passado, nossa, como é mais simples pregar o Evangelho. É falar sobre Jesus Cristo. Ensinar as pessoas. Falar que tem profetas vivos. E o Espírito vai tocar as pessoas. Se ela quer continuar ou não. Mas nós temos que estar só falando, tá bom? E me ajudou muito. Eu espero que tenha te ajudado também. No capítulo 31 é uma revelação a Thomas B. Marsh. Nós sabemos que Thomas B. Marsh se tornou um apóstolo e presidente do Quórum dos 12. E eu, sempre quando eu li Doutrina e Convênios 31, eu não conseguia separar a história de Thomas B. Marsh desse momento histórico. Eu sempre via assim, ele está falando para o presidente dos 12. Olha, o presidente dos 12 tem que fazer isso e aquilo. Mas, estudando um pouco mais agora, e olha, eu já estudei, dei aula sobre isso tantas vezes, como a gente vai amadurecendo, é isso que eu quero te mostrar, sabe? Como nós amadurecemos. E aqui, nessa passagem, Thomas B. Marsh ele é chamado para pregar o Evangelho. Acontece que aqui ele tinha menos de um mês como membro da igreja. Ele era um membro bem novo, mas o Senhor que sabia o potencial dele. E aqui o Senhor revela. Então eu queria que nós pudéssemos ver isso aqui com a perspectiva correta. Thomas B. Marsh, nesta época, setembro de 1830, era um membro com menos de um mês de igreja. Ele foi chamado e recebeu o sacerdócio de Melquisedeque, ordenado sob as mãos de Oliver Cowdery como um elder. E pensa assim, como os conselhos que o Senhor deu para Thomas B. Marsh se aplicam a nós hoje em dia. Então, no versículo 1 ele fala assim, Thomas, meu filho, bem-aventurado és tu por causa de tua fé em minha obra. E daí ele continua com alguns conselhos. No 9, sê paciente nas aflições, não injuries os que te injuriarem. Governa a tua casa com mansidão e sê firme. Lembrando que a palavra firme, na época de Joseph Smith, tinha o sentido de firme, de clareza, com clareza, né? E não de rigidez, tá bom? Continuando aqui no 12. Ora sempre para não caíres em tentação e não perderes tua recompensa. Pensando sobre essa passagem de orar sempre para não cair em tentação e não perder a nossa recompensa, eu fiquei pensando um pouco na minha vida. Eu não sei pelo que você ora, mas
a oração que eu penso, que é o assunto que eu mais falei com o Senhor ao longo da minha vida, quase todos os dias, foi pedindo misericórdia. E eu sei que eu sou uma pessoa imperfeita, não consigo estar na presença de Deus agora, assim, pessoalmente, né, em espírito, sim. Mas, então, eu costumo orar pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de mim, de minhas falhas, de minhas decisões erradas. Às vezes, se eu tiver alguns desejos que não estejam em harmonia com Deus, enfim, eu fico me vigiando e fico pedindo que o Senhor possa ter misericórdia de mim. E aqui ele está falando para o jovem membro da igreja, o membro novo da igreja. Ora sempre para não cair em tentação. Ele tinha cerca de uns 40 anos nessa época, tá bom? E no 13, ser fiel até o fim, e eis que estou contigo. E eu gostaria de encerrar essa mensagem mais rápida hoje, porque nós estamos no final de semana da conferência, com as palavras do Senhor, né, Jesus Cristo. Ser fiel até o fim, eis que estou contigo, diz Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo falando, eu estou contigo. Que possamos ter essa certeza em nossa vida, que o Salvador está próximo de nós e pode nos ajudar e nos socorrer. Que possamos voltar nosso coração e nossa mente para Ele. Irmãos e irmãs, eu deixo essa pequena mensagem em nome de Jesus Cristo também. Desejo a todos uma maravilhosa conferência e que possamos estar com a nossa mente, nosso coração aberto para aprender dos profetas vivos do Senhor. Tchau, irmãos. Tenham um ótimo dia, uma boa semana. Tchauzão.